Sabe para quem é vantagem ter profundidade de viveiro? Para quem produz peixe em viveiros que só tem água de captação de chuva. Por quê? Porque aí você precisa acumular grande quantidade de água, ter bastante volume de água, porque quando você não tiver período de chuva e só tiver período de seca, você vai ter perda de água por evaporação, perda de água por infiltração, por menor que seja. E como você não tem como colocar água de novo, se você tiver num período de estiagem, num período de seca, que é o que acontece aqui na Baixada Cuiabana, aqui não, que eu já não estou mais desde hoje à tarde, né? Mas o que acontece lá na Baixada Cuiabana, você fica por um período muito prolongado de seca. Então, se você não tiver profundidade de água no viveiro, quando chega na seca, não chove, não tem como colocar água dentro do viveiro, mas a água continua sendo perdida por evaporação e, por mínima que seja, por infiltração, tá? E aí sim, eu preciso ter essa água em grandes profundidades por conta dessas perdas que vão ter ao longo de 5 meses, 6 meses. E aí, se eu não tiver profundidade, eu não consigo ter água, né? A água, a bacia seca, o tanque seca. É para isso que serve. Agora, se você tem uma represa que já está instalada, já tem uma represa de 5 metros de profundidade, ok, você pode usar ela. Não significa que você não pode, não significa que você precise aterrar essa represa. Não é nada disso. Significa que você precisa colocar você precisa colocar peixes pensando em metros quadrados. Agora, quer ver que eu vou dar um exemplo para você? Se você tem um tanque que você consegue fazer o volume de renovação de água 100%, como se fosse um rio passando, que é o que acontece com tanque-rede. Quando você coloca um tanque-rede dentro de um reservatório, de uma represa de barramento de usina, por exemplo, que tem 15, 16 metros de profundidade, mas que o tanque-rede só tem 2 metros de profundidade, 3 no máximo, né? E aí você tem ali o tanque-rede na zona de alta concentração de oxigênio, de dentro do reservatório. Quando você vai ver o volume de renovação de água dentro de um tanque-rede, o que está acontecendo? A quantidade de água está sendo renovada 100%, 15 vezes por dia. 3, 4, 5, 15 vezes por dia. Ou seja, mesmo que eu tenha alta densidade de peixes e a gente consegue produzir aí 50, 60, 70 quilos de peixe por metro cúbico em tanque-rede, por quê? Porque eu tenho muito peixe respirando aquele oxigênio, mas 30 minutos depois aquela água já foi embora, já veio uma água nova, com mais oxigênio. É por isso. Vocês entenderam?